Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Diogo Silva falando com vocês. 2023, ano novo, tudo novo. Tudo novo, nem tudo, infelizmente, né? Continua endividado com problemas. E já vamos começar o nosso programa especial falando de um projeto muito bacana, né, Thiago? Que é o projeto Amo, da Igreja Batista do Angelim, lá do bairro do Condo. Sim, muito bom. Eles estão com um projeto aí de oração e intercessão por Belém, pelos bairros aqui de Belém. É o primeiro passo. O segundo é justamente fazer um levantamento ali. Problemas sociais. Exatamente. E o terceiro é chegar junto às autoridades ali e ver o que eles podem fazer para poder ajudar. Então não é só oração. É oração, mas também ação direta nas pessoas que estão precisando. Então é um ato de amor da igreja. A igreja saindo das quatro paredes e indo para fora, né? Agindo de verdade na sociedade. Então o QR Code vai estar aí no canto da tela. Você pode acessar, você vai entrar num grupo de WhatsApp onde você pode tirar todas as dúvidas e saber como você pode contribuir, participar e ajudar esse projeto, que é um projeto da igreja, muito bonito, lá no bairro do Condo. Então, acessa o QR Code, entra no grupo e conversa com o pessoal lá que eles vão te dar maiores informações, beleza? E hoje, Diogo, estamos aqui com uma pessoa que prometeu que retornaria. E cumpriu. Olha, no Brasil, promessas, quando são cumpridas, precisam ser comemoradas. Vamos brindar. Vamos brindar porque foi uma promessa feita. Promessa cumprida. Promessa cumprida. Incrível, a gente precisa comemorar uma promessa cumprida no Brasil. A gente sabe que é um assunto sério. Foi um caso que abalou a cidade de Belém. O Brasil repercutiu nacionalmente. A gente já tinha conversado com a senhora, dona Eliane, aqui, com o pai da Ricardo. O Ricardo também. E, poxa, foi uma situação que a gente tomou conhecimento de primeira mão, assim, conversando com os pais dela, sabe? Uma coisa que eu só tava vendo pela televisão, toda aquela situação horrível que aconteceu, e de repente conversar com os pais, né? Então, me senti tão próximo, sabe? Então, eu pude sentir a dor de vocês, bem perto mesmo, conversando com vocês. Depois a gente recebeu os seus advogados, Dr. Madison aqui, com a esposa dele também que vieram, e trouxeram novos esclarecimentos, novos detalhes sobre o caso, sobre o assunto. E estarrecedor, né, tudo o que aconteceu. E aí ele prometeu que quando o inquérito fosse aberto, todo o processo fosse liberado para ser publicizado, ele retornaria, e ele retornou. E tá aqui, ó. Só para vocês terem uma noção aqui. Em primeira mão. Isso aqui é o resumo do resumo. Só as coisas principais, só as coisas especiais aí, importantes. E eles nos disseram aqui que televisões procuraram, outros canais procuraram, mas como ele tinha prometido que ia retornar com a gente aqui, ele retornou com a gente exclusivamente para... Exclusivo. Então, a gente agradece, muito obrigado, Tomates também por vir aqui. E agora a gente vai conversar sobre isso aí, porque a gente quer saber aquilo que não estava revelado até então. O culto do escondido do que aconteceu. Porque até onde a gente sabe, né, foram contadas várias versões, inúmeras versões. Sim. Aonde é que no meio disso a gente indo cavando, catitando, vamos assim dizer, a gente encontrou a verdade? É isso que a gente está curioso para saber. Pois bem, vamos lá. É um fato público notório, né, em que a jovem Yasmin Macedo, ela desapareceu durante um passeio de barcos, né, com ali supostos amigos. Porque de amigos, isso aqui já ficou bem claro que não existe, na verdade, amizade ali, né? Então, o que é que acontece? Dali, então, iniciou-se uma história nebulosa, uma história mal contada, né? Uma negativa de acesso à família. A família, né, dona Helene, sabe contar muito bem essa questão do acesso, de informação, saber onde era essa marina, o que tinha acontecido, para onde ir. E a dona Eliane, inclusive, explica muito bem esse ponto. E esteve ontem, durante a audiência de instrução de julgamento, perante a magistrada e explanou isso aí, né? A dificuldade que aquela turma toda que estava ali, que se dizia amigos da Yasmin, eles criaram justamente para que a família não tivesse esse acesso, não soubesse sequer onde era a marina, e muito menos onde era a delegacia de polícia, porque eles tiveram que descobrir por terceiros, né, dona Eliane? Sim. Eles não nos deram informação, né? Só chegaram a falar pra gente que ela tinha desaparecido, e depois disso eles bloquearam a gente, não nos atendiam mais, e os áudios que a Bárbara manda, que todo mundo tem conhecimento, aqueles áudios frios, né? E nós estávamos tentando, como eu ia viajar, dei o telefone da Bárbara e do Lucas para uma amiga que ficou aqui resolvendo isso, para o pai da Yasmin.
E eles passaram a noite toda tentando entrar em contato para saber para onde ir, o que fazer. E as pessoas simplesmente bloquearam os dois, né? A Bárbara bloqueou, o Lucas não atendia. Aí começaram a ligar pro telefone da Yasmin, o telefone da Yasmin ninguém atendia. Quando nós pegamos o telefone da Yasmin de manhã, as notificações tinham sido todas apagadas. Não tinha notificação nenhuma no iPhone dela. E aí, para saberem para qual delegacia estavam indo, foi um amigo da Yasmin, que era amigo deles também, que conseguiu saber que eles estavam indo 5 horas, 5h30 da manhã para a delegacia da Cidade Nova, foi que comunicou a família, porque nem essa família sabia para onde eles estavam indo. Nós não tivemos nem sequer como saber onde era, para onde era para a gente ir, para a Grã-Marine, né? A gente ficou sabendo já também por essa pessoa, por esse amigo deles em comum. Então, foi que 6 horas da manhã nós fomos para a Grã-Marine, eu fui para lá, e o pai da Yasmin com os primos foi para a delegacia, mas soubemos tudo por terceiros. Eles mesmos não deram informação nenhuma pra gente. Eles dificultaram a informação de propósito. Nos bloquearam. A Bárbara queria que nós formássemos grupo de WhatsApp porque ela estava cansada de dar informação para todo mundo. Bloquearam a gente. Aí vocês já notaram aí, tem alguma coisa de Tem errado alguma coisa aqui, errada, né? O pessoal porque tá... nem desesperado eles ligaram pra gente. Ligaram calmos. Quando ela falava que eles estavam na água, dava pra ouvir pessoas roncando. Quando ela falava que eles estavam na água procurando, 11 horas, meia-noite, 1 hora, dava para ouvir benzinho a voz de um homem falando com ela, orientando o que ela deveria falar. E a gente pedindo para onde ir, para onde a gente tinha que ir, o que a gente tinha que fazer. E quando eles viram que eles não tinham mais respostas a nos dar, eles nos bloquearam. Simplesmente não deram mais informação nenhuma. E quando nós soubemos, eles já estavam indo para a delegacia com o advogado. Se estão prestando um depoimento de desaparecimento, né, de acidente, já vão com o advogado. Foram com o advogado para a delegacia, 5h15, 5h30 da manhã. E, doutor, uma pessoa dessa que, pelo menos até a gente ficou conhecendo as informações pela mídia, não teve um envolvimento direto ali na situação, como ela pode ser implicada dentro do processo? Só pelo fato dela ter dificultado a informação ou omitido alguma situação? Ou bloqueado. Pois como eu falei aqui com vocês a última vez em que eu vim, né? Eles formaram um pacto de silêncio. E até disse para vocês que o elo tinha sido rompido na parte forte, que é o Lucas. Porque daquela turma todinha ali, que formam a tal da Tropa do Mantém, que é assim que eles se identificam, inclusive eles possuem um perfil, né, em rede social, possuem grupo de WhatsApp, tudo isso a gente ficou sabendo. Ali só 2 pessoas têm condições financeiras ali, que é o Lucas e o outro é o Bruno Faganello. O médico, né? Não. O médico não. O médico é o Dr. Euler, né? É o Dr. Léo, na verdade. O médico é um servidor público. Então, os empresários é Bruno Faganello e o Lucas Magalhães. E nessa história aí, o elo se rompeu no lado mais forte. Até falei para vocês na última vez que eu vim aqui, né? Invertendo a ordem natural, porque a via de regra, o que acontece? É o elo mais fraco que se arrebenta. Neste caso não, foi o elo mais forte. E esse pacto de silêncio deles, ontem ficou evidente, claro, que ele foi voltado num sentido exclusivo de proteger e blindar o Lucas. Ontem, na sessão de julgamento, né, a audiência de instrução e julgamento, os testemunhas que estiveram ali voltaram a mentir, continuaram mentindo, contando já uma 4ª história, com mentiras novamente, no sentido de encobrir ele, inclusive até excluir ele da prática de crimes. Por exemplo, o primo, Hugo, chegou lá dizendo que desconhecia o fato de que a lancha estava sendo desmontada por ordem do Lucas para venda. Que isso, inclusive, resultou em um dos crimes que ele responde, que é fraude processual. E o Hugo ontem simplesmente negou esse fato. Inclusive pedia que fosse instaurado contra ele procedimento por falso testemunho. Ele mentiu em juízo, tentando livrar o primo, mais uma vez, de um crime, de um dos fatos que ele é acusado, que é a fraude processual. E da mesma forma com o Bruno, se seguiram todos, alterando aqui, alterando ali. Lucas não bebeu, Lucas isso, Lucas não fez isso, Lucas não fez aquilo. Então, faltaram pintar o Lucas de santo ali. Lucas estava um anjo naquele dia. Estava um santo. Entendeu? Entrando em contradição com os próprios depoimentos aqui. Não abriram, e ele não abriu. Qual é a conclusão lógica que nós temos a respeito disso? Né? Que o responsável principal é ele. Entendeu? Agora, a forma que a Yasmin entrou na água é que ficou nebulosa.
Porque no dia de ontem nós levamos uma informação que está dentro do processo. Tem aqui o laudo pericial em que foi atestado, confirmado através de prova pericial, que Yasmin ela possui 2 lesões nas pernas, tá? Tanto na perna direita quanto na perna esquerda, e que se nós confrontarmos a altura das lesões nas pernas dela, elas vão bater com a barra lateral de ferro da lancha. E eles mentiram. O Lucas, no dia 16 de dezembro, eu nem preciso folhear o processo, porque eu conheço isso aqui, estudei tanto, que eu sei de cor tudo que está aqui. Lá no dia 16 de dezembro, quando ele prestou depoimento, de dezembro de 2021, ele já veio com essa tese de que ela tinha batido a perna, e aí havia um vídeo, e que este vídeo, né, comprovava que as meninas filmaram a perna dela, passaram gelo, apertaram, né, que existia um nó, né? E aí, posteriormente, lá pelo final do mês, começa a aparecer as testemunhas falando a respeito disso. Não, olha, ela bateu a perna. Não, a gente estava dançando. Inclusive filmavam. Já viu alguém filmar um ferimento? Né? Só que isso aqui passou ao largo. Passou ao largo. Não foi aqui aproveitado pela polícia. A Polícia Civil, volto a repetir, fez um trabalho excelente. Porém, este ponto aqui faltou ser mais trabalhado. E no dia de ontem eu levei isso lá durante a audiência de instrução de julgamento. Resultado, não souberam explicar. Não souberam explicar o que tinha acontecido, né? E aí vieram com essa história de que, não, tem um vídeo gravado, passei para o meu advogado, para passar para o delegado. Relembrei, o processo conheço todinho, não tem um requerimento de advogado para juntar vídeo ou foto de nada referente a esse fato. Falei, inclusive, um dos advogados que está hoje aqui era o que estava ali acompanhando. E o advogado ficou calado, porque não tem, não existe. Entendeu? E não é só em uma perna, são nas duas. São nas duas. E eles não souberam responder a respeito disso. Foram pegos ali durante a instrução de julgamento, tá? Instrução de julgamento, durante a audiência, com este fato que está no processo. Não souberam responder. Mas deixa eu ver se eu entendi, pro pessoal também que está assistindo, talvez tenha entendido errado ou certo. Essa lesão teria ocorrido antes ou depois dela ter sido jogada, caiu na água? Pois é. O laudo, ele trata, tá, sendo específico, né, tratando tecnicamente, essa lesão se chama equimose. Equimose é uma reação vital. Tá? Então, a reação vital só ocorre enquanto houver respiração celular, ou seja, enquanto houver vida. E isto o laudo ele descreve, que esta equimose, ela ocorreu, tá, antes do fato afogamento, antes do afogamento, ou seja, ela estava viva quando aconteceu. Agora, o laudo não sabia precisar se aquilo, não tinha elementos, na verdade, não foram fornecidos elementos suficientes para atestar onde foi produzida. É por isso que eu digo, faltou confrontar com o quê? Com as barras laterais. Existem fotos dentro do laudo em que as próprias testemunhas, Karen, Diele, né, e a própria Daiane Negrão relatam que pularam pela frente da lancha, porque tem essas versões, que elas pulavam pela frente da lancha, nadavam pela lateral e encontravam com a Yasmin na escadinha na parte de baixo. E durante a reprodução simulada dos fatos, os peritos, né, brilhantemente reproduziam essas falas com fotos, elas vestidas com as camisas, com os nomes dos personagens, e simulavam elas pulando. E você tem foto, nas fotos aparece a altura da perna do agente de segurança, interpretando aquela testemunha, e saltando, se preparando para saltar e se apoiando na barra lateral, a mesma altura das lesões da perna dela. E essa barra lateral, isso eu frisei, deixei isso muito bem frisado, bem destacado, essa barra lateral ela é externa à embarcação. Para você bater as duas pernas nessa barra lateral, tá? Só tem só tem um local para você cair, que é dentro da água, e nunca de volta para dentro da embarcação. E começou a surgir teses de todo lado. Começaram a inventar, o próprio Lucas inventou que a lancha ela faz um formato de U, que o estofado escorregou e ela bateu na beira como é que chama? Da fibra de vidro. E aí, quando interpelado pela própria magistrada, inclusive, para explicar a respeito disso, né? Ela perguntou, mas o senhor viu? Não vi, eu estou imaginando. Entenderam? Eita. Então, como eu disse para vocês, é uma história muito mal explicada. É porque eu imagino assim, eu tô aqui usando os neurônios aqui, porque
pra ter ficado marca, foi um baque feio. Foi um baque feio, foi um Feio. baque grande, entendeu? Ficaram Com duas violência. equimoses. A Aham. cor descrita pelo laudo pericial, tá? Nós temos ali a cor vermelho escuro, tá? Existe um estudo, tá? Tem um cientista, Legrand do Sul, ele tem um sistema chamado evolução do quadro equimótico. E de acordo com as cores das equimoses, é possível a gente conseguir identificar qual foi o período que aquela lesão ocorreu. Eu utilizo muito isso nas minhas defesas. E ali tem um quadro de cores, né? E ele vem descrevendo. E a primeira cor que é descrita é o vermelho escuro, que representa o primeiro dia. E aquilo ali foi naquele dia. Então não tinha hipóteses para se dizer, não, foi após a morte. Após a morte isso não ocorre. Não, isso foi antes, foi no CrossFit. Ela fazia CrossFit, né, dona Helene? Também não foi. Aquilo foi ali. Agora não souberam Explicar. E se fecharam, né? Se fecharam, teses mirabolantes, né? E, enfim, mas tratando Sabe dizer especificamente... se essa lesão é na parte posterior ou Frontal. Frontal, nós temos, inclusive o processo está aberto, né? Tem as fotos, nós temos as fotos, a perícia tirou as fotos das Se é pernas frontal, dela. ela teria sido empurrada de costas. Ela estaria de frente pro rio. De frente pro rio, alguém pelas costas empurrou ela. Empurrou. Entendeu? Então foi uma porrada forte, porque inclusive na perna direita dela rompeu a pele, né? Houve rompimento da pele na parte direita, né? E ficaram duas lesões bem aparentes mesmo. Bem destacadas, tanto que elas foram constatadas no laudo pericial, né? E essa história eles não souberam explicar. Não, tem um vídeo. Onde é que tem esse vídeo? Quem juntou? O advogado. Qual advogado? O fulano tá aqui todo o processo. Não tem requerimento de ninguém. Esse vídeo nunca existiu. Sabe por que esse vídeo nunca existiu? Porque ele nunca foi feito. Isto aqui apareceu para tentarem justificar uma coisa que estão escondendo, né? Então, isto aí, né, desestabilizou ontem. Tanto ele, né, e a própria defesa também. Isso desestabilizou, porque isto aí não é explicado. Isto aí não tem lógica para se justificar essas lesões. Não existe. Então é um fato que faltou ser sim, mais aprofundado e mais trabalhado. Mas enfim, vamos à questão da responsabilização do Lucas, tá? Todos os elementos que estão aqui, depoimentos, provas periciais, tá? Tudo apontaram, né, como apontam e foi comprovado no dia de ontem a responsabilização dele justamente pelo dolo eventual, tá? Ele sem arras, né, dona Helene? Sim. Sem arras, habilitação, sem colete salva-vidas, com o número extrapolado, né? Extrapolando o número máximo permitido na lancha, fora do horário permitido, com arma de fogo, posse legal de arma, tiros, e deixando as pessoas tomarem banho, bebida, som alto, tudo isso foi negligência. Era o imprudência ingrediente dele. perfeito pro caos, né? Perfeito pro caos. Então, tudo isso, e sem contar que ele abandonou o posto dele, porque ele era o comandante. Sim. E inabilitado, habilitado ou não, ele era o comandante. Ele abandonou o posto para se somar à festinha que ele estava rolando. Então, tudo isso aí, né, somou e, no final, foi constatada, sim, a responsabilidade dele pelo homicídio, tá? Na modalidade dolo eventual. Disparo de arma de fogo, ele assumiu. Ontem, né? Ontem. Ele não tinha assumido até então? Não, ele assumido. tinha falado que ele não estava armado. Mas é uma dúvida que eu tenho nesse sentido. Ele ficou negando que, vamos usar esse exemplo, que ele estava armado e ontem ele admitiu que estava. Nesse caso, por ele estar mentindo, isso não aumenta, não agravaria a pena dele no caso? Não, porque é autodefesa, né? Ele Então pode você mentir, negar. pode Tem o mentir. direito de mentir. Ele tem o direito Você de mentir. tem o direito de negar, na verdade. Isso é autodefesa. Você pode negar. Agora é dado a oportunidade para você também falar a verdade, né? E ontem ele resolveu falar, pelo menos isso ele teve a dignidade, né? Ele teve a dignidade de falar a verdade. Que estava armado e que disparou. Era só ele armado? Não tinha como... Não, também estava o Euler. Dr. Euler. O Dr. Euler confessou que estava armado, disparou, e inclusive porque se empolgou. Essa é a justificativa dele, né? Tava bacana. Depois já. que o Lucas atirou, ele se empolgou e atirou também. Foi a primeira versão dele. E ele ali confirmou que o Lucas estava armado e que o Lucas atirou. Poxa, entregou. Né?
E o Bruno também pegou a arma do Dr. Euler e atirou também. Não, do Dr. Euler não. Desculpa, do Lucas. Então foram 3 disparos. Não, foram vários, 8. vários. 8 disparos. Segundo ele. Disparado Né? por 3 pessoas diferentes. Por 3 pessoas Três diferentes. pessoas diferentes. Né? Então, o que acontece? Essa questão do disparo de arma de fogo, posse ilegal de arma de fogo, ele confessou. No que se refere à questão da fraude processual, pelo desmonte da lancha, né? Ele negou, disse que não, era uma reforma que estavam fazendo. A lancha apreendida e ele nomeado fiel depositário. Né? Procedimento policial instaurado, apurado. Ele foi, inclusive, também por isso responsabilizado. O primo tentou salvar ele na apagada das luzes, né? Porque no procedimento policial, o primo, o Hugo, foi quem deu todos os depoimentos, esclareceu, inclusive confirmou que ele tinha determinado, tá? Ele tinha solicitado que fosse feito o desmonte, retirada dos sons, porque ele queria vender a lancha. E estava acompanhado de advogado. E ontem não foi bem assim. E foi mentir. Tentando livrar, né? Tentando ali retirar mais um crime da responsabilização do Lucas. Mas que não adiantou. Os elementos estavam ali, as provas foram produzidas e ele também foi pronunciado, porque são crimes conexos, que têm relação com o fato. Então, ele também foi pronunciado nesse sentido. Nesse crime também. O primo dele. Não, o Lucas. Lucas. Porque fraude processual que o Lucas responde. Já no que se refere ao homicídio na modalidade dolo eventual, né, ele foi pronunciado, foi dada oportunidade para que ele se manifestasse, dissesse se ele se arrependia ou não. Nossa. Preferiu filosofar, preferiu falar que era um passeio entre amigos, que estava tudo bem, que estava isso, estava aquilo, mas não disse que se arrependia. Inclusive falou que a Yasmin era a ídola dele. Né? Que ele Não tinha se arrependia. sentimentos por ela. Então, muitas omissões, né? Muitas contradições. Ali é um caso extremamente complexo, realmente, né? Até conversei com a dona Eliane e falei, olha, aqui tem que estar em cima, não pode ter medo, tem que ir para cima, tem que enfrentar, porque senão isso aqui eles vão querer fazer do jeito deles. Como tentaram, né? Esta ocorrência policial aqui é a bendita ocorrência do dia 13, 5 horas e 13 minutos da manhã. Aqui o horário, olha. 13/12/2021, 5 e 13 da manhã. O senhor Lucas Magalhães de Souza, compareceu até a seccional do PAA, 7ª seccional do PAA, para registrar um fato atípico. O que é um fato atípico, né? Não é crime. Registrou um desaparecimento. E aí eu tive todo o cuidado, ao estudar esse processo aqui, eu tive todo o cuidado. Eu ficava ali até 2, 3 da manhã estudando. Quando terminava, eu ia assistir as reportagens. Bem dizer, eu farava as madrugadas aí assistindo reportagem. Porque as reportagens, né, elas são importantíssimas. E lá, na reportagem, a gente tem o quê? Diversas versões. Eu lembro que a primeira dada, não, estávamos todos lá dentro d'água tomando banho. Depois já mudou. Não, olha, pensando bem, ela foi descer para fazer xixi na lancha. Sim. Né, dona Eliane? Então, as versões começaram... Depois ela estava na escadinha e elas vinham pela frente, porque ela não queria pular, e encontravam com ela, ficava um pouquinho, depois todo mundo subia, depois desciam de novo, ela ficava 11 horas da esperando. noite no breu. Era. Depois a Yasmin estava nadando cachorrinho. A Yasmin com Gente. 5 graus de miopia, que usava lente de contato, o cabelo belíssimo, que tinha feito luzes e escova na véspera, né? Selagem na véspera, que ela tinha uma festa no sábado, ela fez na sexta o cabelo. Super vaidosa como era. Ela estava naquele breu, com uma lente de contato de 5 graus no rosto, nos olhos, né? E aí eles inventaram mais essa história. Sem estar satisfeitos, inventaram mais essa história. Que ela ficava na escadinha e eles desciam e vinham encontrar com ela. Aí, por último, ela quis ir sozinha. E aí desapareceu. É um processo tão escabroso. Eu falei para dona Aninha, essa Digno de um história filme. é um enredo de um filme diabólico, macabro. Porque para mim, tá, meu entendimento, né, e eu deixo muito claro dizer, olha, esse é meu entendimento. Houve ali uma união de esforços para se omitir a verdade. Ele está sendo responsabilizado. Que foi ele, eu não tenho dúvidas. Tá? Eu até por um momento pensei, até imaginei, falei, poxa, mas será que não foi isto aqui? Será que não foram essas meninas que empurraram ele?
a Yasmin, né? Estavam todos lá na frente. Só que eu ficava pensando, tá, mas por que que o Lucas estaria ali encobrindo isso aí? Por que que ele estaria seguro hoje ali, preso, né? Estaria ali segurando uma versão e não falaria. Uhum. Só tem um motivo para ficar calado Ele e não levaria a falar. culpa por alguém, né? E não jamais levaria. Jamais Jamais estaria preso levaria por culpa isso. por alguém. E no dia de ontem, o que foi que eu percebi? O que eu constatei ali? Todos protegendo ele. Esse cidadão aqui é o responsável. Agora, mesmo com tudo que aconteceu ontem, né? Ele não fala a verdade. Porque a verdade não... Isso aí não foi dolo eventual. Não foi homicídio por dolo eventual. Tá? Isto aí tem ainda uma história por trás disso aí e que ele não quer falar a verdade. Por óbvio, é lógico, né? Porque se ele falar a verdade, aumenta, né, a tipificação. Ele está hoje respondendo por dolo eventual, é homicídio simples, pena de 6 a 20 anos. Agora, se ele fala a verdade, não, olha, na verdade aconteceu foi isso. Eu empurrei ela nas águas, né? Empurrei ela porque tinha bebido, porque isso, porque aquilo. E o que eu estou falando aqui é hipótese, não estou dizendo que aconteceu. Estou dizendo uma hipótese em que ele tenha empurrado ela. E aí, né, o que é simples pode passar a ser qualificado. Isso importa em que? Mudança do quanto de pena. Simples 6 a 20, qualificado 12 a 30. Então hoje realmente ele não vai querer falar. Né, porque identificado ele já está, pronunciado ele já está. Preso ele já está. Preso ele já está e vai permanecer preso. Porque entendo que, em que pese a defesa dele ter pedido a liberdade, a revogação da prisão preventiva, entendo que os requisitos autorizadores da prisão preventiva eles permanecem, eles estão lá presentes, tá? A sociedade ela ainda, eu entendo que ainda está abalada por conta disso. A maior prova disso a gente vê a imprensa, né? A imprensa cobra, a sociedade está cobrando. É uma coisa que não foi um fato à toa, não foi uma coisa que as pessoas esqueceram. Em que pese já tem mais de um ano. Né? Tem mais de um ano, mas as coisas ainda estão fervilhando. Né? Tanto que o segredo de justiça ele foi retirado ao final da instrução e não no início. Porque se fosse retirado no início, toda a imprensa participaria, a sociedade, mas não, então isso foi ao final. Tá? Então eu entendo que a ordem pública ela ainda não está ainda no seu estado normal, ou seja, o crime ele ainda repercute. Ainda né? é muito forte. Ainda é muito forte, ele ainda repercute. E além do mais, tem elementos ali que a gente fica ali observando, né? Tem situações, tem testemunhas, né, dona Eline, que evoluíram, né? Que tinham uma condição social de uma forma, depois passaram a outra, inexplicavelmente, né? E se mantiveram mantendo a mesma versão. Né? Então, como eu falei aqui a primeira vez com vocês, é uma briga de Davi contra Golias. Né? E no dia de ontem nós tivemos a instrução, as provas foram produzidas, né? E ele segue ali preso preventivamente, pronunciado. O Ministério Público falta se manifestar ainda a respeito do pedido de liberdade dele, a revogação preventiva, mas entendo que os motivos ainda persistem e que ele certamente continuará preso. E saiu também com o julgamento dele, né? Foi pedido para ir a júri já marcado, pro dia 31 de maio. 31 de maio, júri popular. Júri popular. Já está marcado o julgamento dele. Dia 31 de maio, submetido ao Tribunal do Júri. Tá? Você considera que esse processo está decorrendo de forma ligeira? Ele é réu preso, né? Então, É réu preso. Então, réu preso, né, ele tem prioridade processual. Então, quem está preso, né, então os processos devem obter uma resposta logo do Estado. Até por conta do estado corporal, né? O cidadão está preso. Então, pelo fato de estar preso, óbvio que os processos são mais céleres por ter essa prioridade processual. Né? Mas está tramitando regularmente e o Poder Judiciário dando uma resposta para a sociedade, que é isso que nós buscamos. Né? A sociedade quer resposta, a família quer resposta, de não viver o luto. Falei isso a primeira vez. Sim. Né? A família precisa de resposta para poder depois viver o seu luto. Hoje eu acordei, tomei até um susto, né? Quando eu fui ver celular, ver redes sociais, tomei até um susto. Eu pensei que o Lucas tinha falecido. Aí eu falei, mas que isso já? Aí, a foto dele, né? Uma arte que eles criaram. Criaram uma arte, força, não sei o quê, estamos Mas não hoje... sei o quê. Hoje.
Gente. Estamos Entendeu? todos contigo. Pensei até que tava todo mundo preso, realmente. Sabe aquela Meu arte que se Deus. cria Aham. pra homenagear a pessoa que Um falece morto, e tal? Da mesma forma, eu tomei até um susto, né? Falei, meu Deus, será que esse rapaz se matou? O que aconteceu? Adoeceu, morreu? Mas não, então os amigos aqui fora, na corrente Força Lucas. Não, vai dar tudo bem, Deus é justo. Aguenta só mais um pouquinho. Deus é justo, eu concordo, é muito justo. Uhum. Ele, inclusive, está fazendo justiça. Começou, né? Porque o que acontece? Não é porque você tem um pouquinho mais de dinheiro que o outro, porque eu posso fazer tudo o que eu quiser e acontecer. Não é bem por aí. A lei é para todos, né? Sim. E o que acontece? Montaram essa corrente. Por que montar essa corrente, né? Eu vou explicar para vocês. Isso é uma estratégia. Isso é uma estratégia. Pura e simplesmente. Por quê? Ele já está pronunciado. Ele vai a júri popular. O júri popular é diferente. É diferente. O julgamento ele não É feito, muito emocional. e ele não é feito pelo juiz togado. O juiz togado, que é o juiz de direito, aquele que presta concurso, que é o juiz Aham. né, de carreira, né, este processo ele é julgado pelo júri popular. Quem é que compõe o conselho de sentença, o júri popular? Quem são os juízes da causa? É o cidadão comum, entendeu? É o servidor público. Então entendeu? agora vai ser uma guerra de narrativas mesmo. Aí, o júri popular, ele julga... aquela ali é a imagem, olha, até mostra. Parece... Põe em tela aí. Parece até que era um... Né? Parece quando a pessoa falece. Eu tomei até um Exatamente. susto. Eu falei, que isso? Mas, na verdade, a corrente de construção da imagem dele. Por quê? O júri popular, meus amigos, ele julga o fato, mas também ele julga o homem. Entendeu? Isso é muito importante. Por isto que o júri popular ele é sagrado. Somente o júri popular, somente a instituição Tribunal do Júri é que tem a competência para julgar, para decidir o mérito dos crimes dolosos contra a vida. Então, por isso, isso é uma estratégia. Agora, isso aqui não apaga quem é Lucas Magalhães, não apaga quem é a tropa do Mantém, não apaga tudo que já construíram, porque tentaram demonizar a imagem da Yasmin, juntando no processo, né, dona Helene, fotos da Yasmin com um copo, com líquido dentro, afirmando, não, olha, ela bebia. E simplesmente um fato ali desrespeitoso com a memória dela. Inclusive, ontem no meu depoimento eu falei que o que estava em jogo não era o caráter da Yasmin, né? Nem que ela bebesse, que ela estivesse embriagada, que ela estivesse drogada, se ela fosse a pior pessoa do mundo, ela não merecia isso. Como ninguém merece, né? Ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. Então eu falei, deixei bem claro que não era, que a Yasmin não estava mais presente para se defender e só quem sabia o que tinha acontecido era ela e eles que estavam na lancha. E agora, claro, eles iriam querer jogar a culpa para a vítima, porque é o que sempre fazem. Ela não pode mais se defender. Não pode mais se defender, aí o quê? Vão dizer que ela bebia, que ela tomava banho, mas eu quero foto dela no dia, naquela noite tomando banho. Porque eles tiravam foto de tudo, como é que não tem foto delas tomando banho? Pois é. Vídeo, geralmente, né? O pessoal Fizeram um vídeos, vídeo de uma ferida na perna dela e não fizeram o vídeo deles tomaram banho, se divertindo. No mínimo, Muito estranho. Doutor, eu ainda quero falar mais sobre o processo. Eu quero saber Vamos. coisas ocultas aí que estavam em segredo de justiça que eu quero. Não, mas eu não sei, o que você tem que me falar, doutor. Só que antes, eu quero ouvir da dona Eliene, porque ontem a senhora esteve frente a frente, né? A senhora esteve frente a frente com ele, né? Sim. Depois de algum tempo. Pôde olhar nos olhos dele, pôde falar algumas coisas, pôde ouvir ele falando também qual é o seu sentimento, o que passou pela sua cabeça, pelo seu coração ontem, enquanto mãe. Olha, infelizmente eu não pude olhar nos olhos porque ele estava de costa para mim, né? E também não pude ouvi-lo porque o depoimento dele foi depois do meu. Ele que me escutou. A sensação, assim, é uma coisa muito triste, porque Yasmin tinha um verdadeiro amor, assim, adoração pelo Lucas. Então ela sabia que qualquer festa que ela estivesse, que ele estivesse junto, pelo que ela falava dele, ela gostava muito dele. Então ela se sentia protegida por ele. Inclusive eu falei sobre isso no tribunal. Porque ela achava que ele realmente gostava dela, achava que eles eram amigos. Eles se falavam todos os dias, eles estavam juntos todos os finais de semana. Foram 4 meses que eles viveram intensivamente juntos. Tanto que eles têm fotos em vários locais, em diversos locais diferentes, em vários dias diferentes. Então, Yasmin tinha uma grande amizade pelo Lucas. O Lucas foi levar Yasmin na porta de casa várias vezes, foi buscar. Então, eu
eu presenciava essa amizade deles, esse relacionamento que eles tinham. Então o sentimento foi de tristeza, né? Porque eu vejo que eles levaram a vida da minha filha como descartável, não deram valor. Segundo o que a gente sabe, não tenho certeza, mas segundo o que a gente sabe, pelo como nós encontramos o local quando nós chegamos 6 horas da manhã, a festa continuou mesmo depois dela falecida, depois dela desaparecida. Então, para mim, é como se eles tivessem perdido um copo. O que eles estão querendo agora é livrar o Lucas. O que importa mais o Lucas, mesmo sendo culpado na rua, do que a vida da Yasmin. Então, o sentimento foi de tristeza, realmente. Como a vida importa pouco para as pessoas desse nível, né? Que não deram a mínima. Não estavam perto de nós, da família, trazendo uma palavra de conforto. Não estavam na hora das buscas. Não estavam presentes. Se foi um acidente, como é que você não vai estar presente com a família? Se foi um acidente, como é que você vai apagar? Acontece de repente um acidente aqui, eu vou apagar, vou ter a cabeça para apagar a foto que eu tirei contigo há 5 minutos atrás? Não, tu vai querer, no mínimo, levar essa foto adiante. Não, poxa, tu tava comigo agorinha, e guardar essa foto com carinho. Não. Todos eles apagaram a foto que estavam com a Yasmin no status no dia daquele passeio, para fazer de conta que não estavam na lancha. O doutor Euler teve a coragem de dizer para a prima da Yasmin que não estava na lancha, que não conhecia a Yasmin, desejando boa sorte para a família e dizendo para procurar a Bárbara e a Daiane, que a Yasmin estava com essas duas pessoas. Como ele sabia? Diz que ficou muito preocupado em foi olhar nas redes sociais e viu que a Yasmin estava com essas duas. Como ele sabia o nome da Yasmin, o nome da Bárbara, o nome da Daiane, e desejou boa sorte. Saiu de lá, gente. Ele saiu de lá sabendo que a Yasmin já estava desaparecida, provavelmente morta, e foi curtir a noite com uma outra tripulante. Como é que tem coragem? Como é que tem cabeça para isso? Então, o sentimento é só de tristeza mesmo. E a senhora, eu sei que essa palavra nem se encaixa, mas eu não consigo encontrar outra agora no momento para fazer a pergunta. Se encontra satisfeita com o andamento do processo até aqui? Olha, satisfeita a gente não tá, né? Porque eu queria que a Yasmin estivesse aqui, eu não queria de forma alguma estar vivendo o que eu tô vivendo, eu não queria de forma alguma que eu estivesse lutando por justiça, né? Eu queria que a minha filha estivesse aqui. Mas também a gente não pode deixar as coisas para lá, né? Para que não aconteça, inclusive, com outras pessoas, com outras Yasmins. Então, a gente precisa de justiça, a gente precisa de justiça até mesmo para a gente viver o nosso luto, porque foi um ano de muita batalha, foi um ano de muita guerra. E então, a gente precisa dessa justiça para descansar, para Yasmin descansar em paz e para a gente finalmente viver o nosso luto. Mas se a justiça alcançar só o Lucas para a senhora, é isso? Ou outras pessoas, no seu ponto de vista, precisariam Não, ser no meu implicadas? ponto de vista, muita gente precisaria pagar também por alguma coisa. Principalmente pelas mentiras, né? Uma das mentiras é o doutor Euler dizer o que eu acabei de te falar, que ele não conhecia Yasmin, que não estava na lancha. E esse pacto de silêncio que eles fizeram que encobrem o Lucas, que estão mentindo, né? Mas como eles não querem pagar por nada, querem só que o Lucas pague. Então, se ele acha que ele aguenta o rojão sozinho, bora lá, né? O senhor, na última vez que esteve aqui, falou que ia fazer uma representação ao doutor lá, né? Doutor Euler, lá no Conselho de Medicina, alguma coisa assim. O senhor deu prosseguimento nisso? Ou ainda não deu tempo ainda para... Na verdade, por uma estratégia, né, eu optei por fazer isso após a audiência de instrução. Tanto que eu precisava de confirmações, né? E importante também, precisava da retirada do segredo de justiça, porque agora sim, os documentos que estão aqui posso utilizar livremente, normalmente, para representá-lo como eu vou representar. Como a dona Eliane muito bem pontuou agora, o doutor Euler, o doutor Léo, como ele é conhecido, depois que houve o desaparecimento da Yasmin, tá? Que o contexto é assim, tá? Eles desceram com a lancha por volta das 18 horas. 18 horas. Saíram da marina, 19 pessoas na embarcação. Tá? Sim. Saíram da marina no sentido ali do Furo do Maguari, próximo ali ao restaurante Angra, que é um restaurante flutuante, né? Eles pararam ali, em próximo mais ou menos cerca de 10 ou 20 metros da margem, uma região que existe corredeira, né? Tentaram mentir ontem, tentaram explicar isso ontem, mas não adiantou, né? O juiz não é tolo, né? A juíza muito pelo contrário, tá? Uma juíza muito experiente, muito boa, foi muito bem conduzida ontem a instrução e não colou, essa não colou. E aí, ali foi quando eles pararam e começou a festa, né? O som alto.
A embarcação dele, ela era toda alterada, um sistema de som até maior do que um sistema desse de carro mesmo, som automotivo. É absurdo, tinha som até na proteção lateral, né? A proteção lateral tinha até um compartimento do deck, enfim, que levantava as tampas. O negócio mesmo, ela é toda alterada. E com um som muito, muito potente mesmo. E ali começou a iluminação precária, LED, na iluminação do próprio som, mas muito precária. E começou a festa ali. E ali eles permaneceram, né, até por volta, e esse horário também é nebuloso, né, dona Guinha? Ele também não fica ali tão explicado, né? O tempo de morte, né, consta dos autos, consta do laudo pericial, laudo necroscópico, ele fica ali num período médio de 12 a 18 horas, né? Então o período máximo ele vai bater ali por volta de 10h30. Ele vai bater por volta de 10h30, mais ou menos. Isso aqui confirma pelo menos ali com a versão deles que, enfim. Mas é tempo estimado, de um mínimo até máximo, né? Como o corpo estava dentro d'água, então isso aí, de certa forma, até prejudica para estimar o tempo exato. Então não tem um horário exato, né? E isso aconteceu ali. Pensem só, meio do rio, escuridão, som alto, né? Acontece uma história que eles não conseguem explicar, porque é uma versão daqui, uma versão dali. Até nadar, a Yasmin aprendeu. Foi. Do nada. Essa noite ela tava mesmo Até danada. nadar, a Yasmin aprendeu. E detalhe, vejam só. Vejam bem. 5 graus de miopia, né, dona Nini? Lente de contato. Né? O cabelo tinha sido feito. Né? E nós sabemos. E nós era para uma sabemos festa que ia ter no outro dia, então lá não ia estragar o cabelo. Não tinha como. Né? E nesse contexto é que a Yasmin entrou na água. E como eles viram ela nadar com as cachorrinhas na escuridão que tava? Entenderam? O pessoal E aí? tem olho de gato, né? Enxerga no escuro. Não tinha refletor, alguma coisa na lancha? Não. Nada disso. A única Não luz tinha, que tinha, não tinha, porque eu acho que eu cheguei a ver um vídeo, tinha tipo uns LEDs. Uns LEDs neon, coloridos, neon, uma era. coisa assim. Mas não ilumina Não muito. ilumina. Não ilumina. E aí o que acontece? Nesse contexto houve desaparecimento, aí começam as versões deles. Não, porque aí, depois que desapareceu, nós começamos a fazer buscas, pega os celulares, eles falam, sabe, de forma uniforme. Não, pega os celulares, com a câmera celular, começa a focar no rio, para o som, começa a gritar, Yasmin, até o holofote apareceu na lancha que não tinha. Até o holofote apareceu na lancha que não tinha, realmente não tinha. Tanto que a justificativa deles voltarem para a Marina era para pegar outra embarcação que pudesse dar o suporte com o holofote para poder fazer busca, procurar. E a partir daí, pronto, começa a mentirada toda. Entendeu? Começa a mentirada toda. Já começa a forma como ela entrou na água. Porque aparece uma testemunha que diz, não, Yasmin entrou na água, estavam juntos na água, subimos e não vimos ela subir. De lá ela sumiu. Aí aparece uma outra versão. Não, olha, eu estava na escadinha, e aí quando eu olhei para trás, coisa de 2 metros, eu vi uma mulher nadando, era Yasmin. E daí pronto, depois pula a Bárbara do meu lado, bate no meu braço e diz, ai amiga, você está aqui. Ah, não, eu não sou sua amiga. Então cadê a Yasmin? Já é a segunda versão que a Yasmin desapareceu. Aí a outra versão, a terceira versão, é que não, Yasmin queria voltar para a água, né? Essa versão do mesmo grupo de meninas que estavam com ela que disseram que ela estava na água, elas subiram e não viram mais ela depois, tá? Aí uma outra menina que estava junto com elas disse que desceram, foram para a água, depois subiram, estavam no meio da embarcação, e Yasmin queria voltar para a água. Como a colega estava ali cansada, e inclusive tinha até parado de beber, porque tinha visto a Yasmin beber, e parou para ficar de olho nela. E aí Yasmin desceu, ficou com as pernas dentro da água e o tronco acima, né, da embarcação, olhando para as pessoas dentro da embarcação. E no tempo de uma música, abaixou a cabeça, quando levantou, cadê a Yasmin? Aí conseguiu, foi lá, comenta com a Bárbara, que a Bárbara vai lá, fala com Euler, cadê a Yasmin? Isso como se fosse uma conversa como nós estamos aqui. E não tivesse um som estourando lá, né? Que eu perguntei para todos, e aí, aquele som? Se alguém caísse dentro d'água, vocês conseguiriam ouvir um pedido de socorro? Não, o som estava muito alto. Mas eles conseguiram conversar entre si. De boa. Para justificar e dizer que eles conversaram para dar falta de Yasmin. Inclusive, testemunha dizendo que da proa da embarcação, né, lá da frente, popularmente dizendo, do bico da embarcação,
né, conseguiu falar com quem estava lá atrás, na polpa, ou seja, na parte de trás. É fulano. Ei, fulano, cadê Yasmin? Entendeu? Então, uma sucessão de mentiras, uma sucessão de enganação absurda. E ninguém conta a verdade como que Yasmin chegou nessa água. As pernas dela contam. Para mim, as pernas delas contam. E como eu sempre digo, o corpo fala, isso é um jargão que nós utilizamos muito no meio da advocacia criminal. O corpo fala, mesmo após a morte, ele continua falando. E as pernas dela falam muito sobre isso aí. Então, era um viés que deveria ter sido explorado lá na fase investigatória? Sim, porque chegou na instrução, eles não souberam explicar isso aí. Eles não souberam explicar isso aí. Nem Lucas, nem Daiane, nem Claudiele, nem ninguém. Era um furo no Nem roteiro Alex. deles. Foi o furo do roteiro deles. Entendeu? Isso aí chegou ontem como se fosse uma bomba para eles. Eles não tiveram argumentos para isso. Ele estava lá, quantos advogados? Era só um advogado? 3. 3 advogados? Eles não tiveram argumentos para isso. Não tiveram. Em relação aos advogados, os colegas Uhum. muito polidos, muito elegantes, educados, né? Inclusive, deixa eu deixar o convite, porque é até agindo de forma justa, né? Se os advogados de defesa quiserem Perfeitamente. comparecer aqui com a gente, entre em contato, manda uma DM aí, a gente marca uma entrevista com vocês. Perfeito. Sem problema todos nenhum. os lados precisam falar e dar Sim, sua sim. versão do caso. E os colegas advogados, inclusive polidos, muito técnicos, né? Tratando de forma respeitosa, fui bem tratado pelos colegas. Somos profissionais, na verdade. Sim, sim. Defendemos Claro. em que Lados pese opostos. lados opostos, né? Mas somos colegas, né? E, enfim, fui muito bem recebido, né? Tivemos uma boa atuação, um bom trabalho. Não tumultuaram, também da mesma forma não tumultuei. E os colegas também, né? Seria interessante virem aqui. Se eles quiserem, as portas estão tá abertas, aberto. é só entrar em contato. Mas em quem eu cumprimento, né, na pessoa do Dr. Francelino, né, que é o advogado ali, até então na audiência, que é a pessoa que conduziu, né? Tem o Dr. Paulo também, muito bom, muito cortês, né? E é isso aí, tá? Foram muito cortês mesmo, foram respeitosos, né? Inclusive respeitosos com a própria família que lá Sim. esteve. Os advogados precisam fazer o seu Sim, trabalho. Extremamente profissionais. Agora, no contexto, né, voltando para a questão processual, é esse o contexto que nós temos. Acontece isso, né, por volta de 10h30, segundo a tese deles, segundo a versão, na verdade, deles, Yasmin desapareceu, aí voltam para a Marina, que era para deixar umas meninas que estavam abaladas, né, Sim. abaladas. Tão abaladas que chegaram e não falam a verdade até hoje, né? O que aconteceu. E aí, nesta descida, o Dr. Euler, para dar o suporte para as meninas que estavam abaladas, Deu suporte até demais. porque ele passou a noite com a Cecília, Consolando a Cecília. consolando, e isto aqui eu não estou sendo leviano. Chorando, né? Eu não estou sendo leviano, Tá no porque processo. está no Tá no processo. processo. Perfeito. Ele falou isso, a Cecília confirmou isso, que dormiu na casa dele. E, inclusive, por volta de 6 e alguma coisa da manhã, ele ligou ou recebeu uma ligação, entendeu? Entrando em contato para saber da situação da Yasmin. E ela confirma que dormiu com ele. E é isso que a dona Eliene muito bem pontua. Isto aqui não é leviandade. Tá? Nós não estamos aqui atacando nem achando, estamos falando o que consta nos autos. Porque eles Isto falaram, né? aqui- Só se é mentira deles. E isto aqui, quando eu vim aqui a primeira vez, eu falei para vocês, lembram? Uhum. O médico, um dos princípios basilares, está lá, tá? No próprio Estatuto da Medicina, é que eles juram defender A vida. a vida. E Proteger a ali vida. uma vida, ela estava em perigo. Uma pessoa estava desaparecida, né? Uma pessoa estava desaparecida, buscas sendo realizadas. O que faz o médico? Vai transar. Vai passar a noite com uma das meninas que estava na embarcação, tão abalada, vai para casa dele dormir com ele. E esse mesmo médico disparou, atirou para cima porque se empolgou, isso ele falou e afirmou em audiência. Isso aqui eu não estou inventando, esta é a justificativa dele, foi empolgação. Não dá nem pra dizer que é imaturo, né? Porque nem novo ele é. Mas... Né? Então, que postura profissional é essa? Por conta desta postura profissional e esse desprezo pela vida humana, né, justamente por conta disso ele será representado certamente. Nós estávamos aguardando simplesmente sair o segredo de justiça para que pudéssemos instruir
e apresentar toda a documentação necessária para representá-lo. Como ele será? Ele é médico, esqueci, clínico geral. Legista. Ele é médico legista. E na página dele, rede social, ele se apresenta também como médico na CESPA, né, Secretaria Executiva, né, de Saúde. Ele consta agora na página. Agora, se é ou não é, não sei. Mas nos autos ele é médico legista. Lotado lá, é bacharel em Direito, né? É uma pessoa que das leis. conhece. Não é um leigo, é uma pessoa que conhece. Agora, por que que o Dr. Euler foi embora? Por que que não voltou junto com os outros rapazes para continuar essas buscas? Porque que foi mentiu, embora? né? Disse que não estava na lancha, que não conhecia Yasmin. Por que que negou para a família que não estava na lancha? Porque ele só apareceu nessa história quando os stories, né, dona Nene? Porque as amigas da Yasmin que não estavam, quando tiveram conhecimento disso, começaram a printar os stories antes deles apagarem. Aí vimos stories do Euler com a Yasmin, junto, naquela mesma noite. As amigas iam aonde estavam as pessoas que estavam na lancha e printavam os stories. Aí nós ficamos sabendo de todos que estavam na lancha. E o fato deles terem apagado esses stories não configura uma espécie de... quando a gente... Confissão, né? Não é confissão. Sabe quando a gente mexe Ocultação, né? a gente mexe na cena do crime pra dificultar? Isso não é um crime. Pois é, isso aí deveria ter sido apurado devidamente, né? Na fase investigativa. Porque se a pessoa apagou um story pra esconder que esteve Sim, naquele que dia... esteve naquele dia com poxa, ela. Houve muita omissão. Quer ouvir uma omissão? Uma omissão que todo mundo fala, comenta-se, mas não tem resposta para isso, né? Quando eles estavam esperando para sair ali para o passeio, o Dr. Euler, né? Ele foi numa máquina lá de bichinhos, isso aí amplamente veiculado, a imagem dele lá. Da Yasmin do lado dele. Yasmin do lado. Posteriormente, a Yasmin, ele disse que não, peguei um ursinho, eu dei para Karen, que é minha amiga. Depois, peguei um ursinho, dei para Yasmin, e depois peguei um ursinho, dei para uma outra menina, tá? Mas a postagem da Yasmin, qual era a postagem dela? Presente do Dr. Léo. 3 ursinhos. Agora, sabe o que é mais intrigante? Ninguém fala desse ursinho. As coisas que foram devolvidas para a família na delegacia, né, a mãe pode muito bem descrever, né, o pai também, os sobrinhos, o Felipe, com a Camila também. O que foi entregue para vocês, dona Zina? Foram as roupas dela, porque a Yasmin jamais iria pra lanche com aquela mala gigante que ela andava no carro, né? Ela com certeza estava só com a bolsa dela e o celular. Foram no carro dela, pegaram a sacola dela, entregaram com as roupas todas arrumadas, pareciam que tá totalmente fora do perfil da Yasmin, que era tudo jogado mesmo, tudo colocado e empurrado. Tava tudo dobradinho, todas as roupas que ela usava a semana toda que tava lá no carro. Uma saída de praia super molhada e o celular bem em cima, assim, bem arrumadinho em cima o celular dela. Aí tiraram essa bolsa do carro e levaram para a delegacia. Quando nós questionamos sobre as coisas da Yasmin, falaram pra gente que tava tudo na Marina, a chave do carro, bolsa, telefone, tudo. E logo em seguida, nós ficamos sabendo que já estava na delegacia. Entregaram pro primo dela na delegacia essa sacola. Mas os ursinhos não estavam. E pra onde pra onde foram esses bichinhos de pelúcia? E tem stories dela. Se eram 3, se era 1, mas tá. Se era Cadê? 1, pra onde foi? Cadê? Era um pertence dela, não era? Não foi um presente dado pra ela? Naquela noite. Sim. Na tarde, antes deles entrarem na Naquela embarcação. tarde, antes de entrarem na E embarcação. pra onde foram esses ursinhos aí? Por que esse ursinho não aparece na Porque história? sumiram. Por que sumiram? Por que o Dr. Euler foi cedo pra casa? Por que não foi na delegacia junto com os Porque outros? se ela desapareceu 10h30, só me ligaram meia-noite. Então tem muitos porquês em que eles se fecharam. Eles se fecharam, mas só que, eu vou ser franco com vocês, eles estavam tão certos da impunidade, mas tão Sim. certos, que eles foram fazer esse registro sem dar ciência para a família, sem dizer onde era. Fizeram um registro de um desaparecimento, tá? Desaparecimento. E veja a diferença de tempo. 10h30 da noite para 2h13, 5h15 da manhã. Quanto tempo passou? A desculpa não, porque nós estávamos aguardando o corpo de bombeiro, a marinha, papo furado, o próprio comando do corpo de bombeiro, ele só vai aparecer lá de manhã. Todo mundo que liga sabe disso, que eles falam isso. Nós falaram pra gente que só poderiam ir 6h da manhã. E que busca demorada é essa? Aí chegam as testemunhas ontem, em juízo, dizendo há quanto tempo vocês ficaram rodando lá no Rio. Não demorou muito, meia hora, no máximo 1 hora. E esse E o tempo resto todo? da noite fizeram o quê?
para chegar às 5 horas da manhã na delegacia. Então entenda as lacunas. É digno de um filme De suspense. de suspense. Terror. Eu comparei com aquele filme, um filme até antigo, né? Década de 80, 90. Vão lembrar, né? Acho que é década de 90. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. A diferença é que lá... Eu acho que o homem do gancho é o senhor, né? O homem do gancho ele volta, né? Não, mas ele volta. O Candyman, né? Ele volta pra se vingar, aqui a Yasmin não pode. Não, mas o senhor pode fazer esse trabalho, não se vingar, mas Ele volta lá Fazer atrás, justiça. fazer justiça. ele volta pra fazer justiça na forma dele. Uhum. Mas aqui a Yasmin não pode, a Yasmin sequer pode se defender. Ela não pode dizer, olha, aconteceu isso, olha, aconteceu aquilo. Ou olha, não aconteceu, como eles dizem, né? Ela não pode. Eles podem. A corrente do Força Lucas, né? A corrente do Força Lucas sabe onde ele tá. Sabe que ele tá vivo. Sabe que ele tomou café, ele almoçou, ele jantou. Ao contrário de muita gente que aqui fora não tem essas refeições. Sabe que ele tem roupa para vestir. Que inclusive ontem ele não queria entrar na sessão de julgamento vestindo a roupa da SEAP. Pediu que queria vestir as roupas dele, né? Ou seja, até nesse momento, a prepotência, né, ela se mantém. Não quer entrar como todo e qualquer preso, todo qualquer custodiado no sistema penal paraense e no sistema penal brasileiro, ele se apresenta. Né, que são com as roupas próprias. A SEAP fornece. E não, queria entrar com a roupa dele. Obviamente que isso foi negado. Né? Isso foi negado porque ele não é melhor do que ninguém. O dinheiro dele pode valer na casa dele, no comércio dele, na empresa dele, mas lá isso não existe. Lá a justiça é para todos e todos são iguais. E assim ele foi tratado no dia de ontem. Não tem privilégios e não existe isso. E aí, vocês observam esse enredo todo. Então, Yasmin não pode. A corrente do Força Lucas sabe onde ele está. Ele pode demorar lá e ele vai demorar lá. Se Deus quiser e a justiça e tem elementos para que ele realmente permaneça lá. Os elementos eles estão presentes para a prisão preventiva. Mas um dia ele vai sair. vai. Um dia o pai dele vai poder, lá na porta da casa penal, né, quando os portões se abrirem, receber o filho. Esses amigos, né, esses amigos dele que estão, essa união deles é por conta dos interesses mesmo, porque ele é o cara da noite, né? É o cara que paga, é o pagão, é isso? É o Rei do camarote. É o rei de... Não, rei do sal. Rei do sal. É o o rei dono do do sal, sal, dono do ele. sal. É. Consultem a página, e aí todo mundo que está assistindo, existe uma página que é a LM... LM... Paredão Magalhães, é isso mesmo. Paredão Magalhães. Ele tem uma página do paredão de som que ele mandou fazer, que é aquela que atolou, né? E, inclusive, houve nota no Liberal, né? O Liberal fez uma nota com um representante, o porta-voz, explicando que não havia danificado, e até ele zombou, que disseram, ele gastou 300 mil. E falaram, não, isso não foi 300 mil. Isso Foi mais. meio milhão. Foi meio milhão. E se danificasse, comprava outro. Comprava outro. Palavras dele. E aí o que acontece? Depois de tudo isso aí, o pai pode receber, os amigos podem receber, né? E essa mãe? Essa mãe pode receber a sua filha? O pai pode receber a filha? Os primos, a vozinha dela que eu fui conhecer, apaixonada pela neta, pode receber essa neta? E hoje eles achando bonito isso, fazendo corrente, eles tinham mais era que falar a verdade. O que aconteceu? E se pôr no lugar dessa mãe aqui. Porque eles, alguns não têm filhos hoje, mas terão um dia. E se fosse com o filho deles? Eles iam gostar disso? De esconder, de omitir, de brincar com a cara da família, brincar com a cara da sociedade? Não interessa essa história de corrente, a de apoio para Lucas, não. A sociedade, ela não tem a memória curta, não. Não tem memória curta. E aí, hoje em dia, muito mais difícil de se esquecer de certos casos, porque tem ali, se dependesse unicamente da imprensa se interessar pelo assunto, às vezes vai esfriando, o caso vai esfriando, vai se tornando um cold case, né? Ali vai... Sim. Mas a internet hoje vem pra pegar casos como esse e não deixar morrer nunca, porque passa 3 meses, vai esfriando, vem alguém ali compartilha, vem alguém ali comenta, então... Nós temos a página dela, né? Justiça por Yasmin, com 14 mil seguidores, então... Sim, então... Estamos sempre relembrando o caso. O negócio não esfria, então hoje com a internet ajuda a casos como esse não caírem no limbo do esquecimento. Perfeitamente. Era o objetivo deles, né? Sim.
Era o objetivo deles. E doutor, no caso desse específico, se enquadraria na questão de feminicídio ou não? Pois é, e eis o X da questão, né? Depois de toda a investigação policial, a conclusão da autoridade policial, pelos elementos colhidos, né, e pelas versões por eles apresentadas, elementos, quando eu falo, são elementos técnicos, periciais, tá, gente? A conclusão da autoridade policial, ela foi pelo indiciamento pelo pelo homicídio por dolo eventual. Ele não fala, ele não abre, jamais, e não vai abrir, isso ele vai levar, ele está se afundando e vai se afundar. Porque ele nunca estava para imaginar que isto aqui, que era uma simples ocorrência de desaparecimento, fosse desaguar para uma investigação pela divisão de homicídios, depois ele ser indiciado, denunciado e pronunciado no dia de ontem. Isso ele nunca podia imaginar. E ele agora, tá? Pelo dolo eventual, lembrem-se, tá? O dolo eventual é homicídio simples. 6 a 20 anos. Pena mínima 6, máxima 20. O feminicídio é qualificado. Então é 12 a 30. Ele não vai abrir a boca porque ele vai se complicar mais. Caramba. Entenderam? Então, entende agora o pacto deles? O silêncio deles? Difícil. Então eles só estão segurando pra não complicar mais. Ele tá mais atolado do que o paredão Magalhães lá em Salina. Agora ele ficou mais do que o paredão. E não adianta trator pra puxar ele. Rapaz. Entendeu? Então o que acontece, gente? Yasmin, ela não era, tá? A vida da Yasmin, a vida da Yasmin tinha um valor e tem um valor muito grande para a família dela, Com certeza. para todos, gente. Não só a Yasmin, toda e qualquer mulher, tá? Ela tem que ser respeitada. Mulher não é objeto, mulher, como a dona Helene acabou de falar, ela não é um copo para ser descartado. Ah, eu não quero mais tomar isso que joga no rio. Entendeu? Não. Tentaram tratar a Yasmin dessa forma. Tentaram encobrir, tentaram ali apagar e enterrar. E tratar a Yasmin como se fosse mais um número na estatística. Só que o plano deu errado, né? As mídias sociais, um papel importantíssimo, né, dona Aline? Com certeza. Importantíssimo. Nós não nos calamos, não deixamos para trás. A busca família por foi justiça. atrás de justiça, né? Porque foram várias histórias contadas num minuto, como o pai da Yasmin conta. Ainda teve o áudio da Bárbara falando que a Yasmin se jogou porque quis, pulou porque quis, bebeu porque quis, era de maior. Então foi pouco caso mesmo que eles fizeram desde o início até hoje sobre a vida da Yasmin. As próprias que se diziam amigas, né? A Bárbara chamava a Yasmin de vida. O Lucas também, eles se tratavam dessa forma. E não consigo entender como é que gostavam tanto dela e trataram a morte dela dessa forma. Inclusive, quando a senhora veio, que a senhora deu aquele recado final ali para ter cuidado com as amizades ali, foi um final que repercutiu muito, né? Eu sou professor, então eu sempre recomendei, olha, meus alunos, assistam o depoimento dessa mãe. Porque festa, todo mundo é amigo. É Realmente, verdade. em festa, todo mundo é amigo. Mas aí a gente vê, é um exemplo, esse caso é um exemplo aí, de que não tem isso não. Amigo é pai e mãe, como a senhora bem disse, pronto, acabou. Mas infelizmente a gente fala para os filhos isso e eles não acreditam por falta de maturidade, por acharem E que nunca vai acontecer com a gente. não vai acontecer com A gente eles. se acha que é imortal quando A é Yasmin jovem, na achava verdade. que todo mundo era amigo dela, eles se conheciam só há 4 meses e a Yasmin já tinha uma confiança enorme neles. Então é muito complicado. Quando eu dizia eles não são seus amigos, não porque eu achava que eles não eram, porque eles não prestavam. Não, é porque eles conheciam há pouco tempo, se conheciam há pouco tempo, então eu dizia para ela, não são seus amigos. São meus amigos sim, a senhora vê maldade em tudo, a senhora não acredita em ninguém. Então, eles nunca querem escutar a gente. Eles acham que todo mundo é bom, eles acham que todo mundo é amigo deles. E não é bem assim. Então, eu também falo para os meus alunos isso. A gente não deve confiar em todo mundo, a gente não deve achar que todo mundo é nosso amigo. A gente deve sempre ter um pé atrás com as pessoas. Eu sempre coloco essa... A história delas me serviu até para mim mesmo. A senhora já conseguiu retornar às suas atividades? Eu consegui voltar a trabalhar, entre aspas, assim, muito pouco, de novembro e dezembro. E agora eu volto na sexta-feira, retorno na sexta-feira para começar a segunda, né? Mas ano passado eu tentei umas 3 vezes sem sucesso. Aí entrei de licença-prêmio, entrei de atestado, entrei de férias. Não consegui. Ano passado foi o pior ano da minha vida mesmo. O processo está caminhando, né? A gente passou por mais essa fase, que houve esse confrontamento, agora vai para o tribunal do júri, né? A defesa dele, eu estava vendo agora à tarde, né? Que a defesa, pelo menos um veículo de informação,
local, ele noticiou que a defesa ela vai recorrer. Porém, né, eu acredito, volto a repetir, eu acredito que a prisão dele será mantida. Porque entendo que os requisitos autorizadores da prisão preventiva estão presentes. Tá? Em que pese o encerramento da fase da instrução processual, né, a defesa fundamentou o pedido, né, justamente por conta de que o requisito alegado por eles era a garantia, né, da instrução processual, conveniência da instrução processual, aliás. Porém, também tem o requisito da ordem pública. E a ordem pública, ela permanece, sim, este requisito presente. Ainda esse caso, ele repercute, a sociedade ainda clama, a sociedade ainda, a comunidade, de modo geral, não só belenense, mas de todo o estado, por assim dizer, porque eu ando em outros municípios também, e as pessoas me perguntam, cobrem, todo mundo ali sempre pedindo justiça, né, e querendo saber a verdade. Então, entendo que os requisitos estão presentes, sim, e certamente essa prisão vai ser mantida. E aí tem um efeito perante a defesa do Lucas. Por quê? Se porventura e esta prisão vai ser mantida, entendo que será, pelos motivos que eu já disse, sendo mantida essa prisão preventiva, tá, ele segue preso, óbvio. O recurso, tá, eles ingressando com este recurso, interpondo o recurso para o tribunal, que é o recurso sentido estrito, né, ele vai aguardar o processamento preso. Suspende-se a realização daquela data designada pela magistrada e ele vai aguardar a decisão do tribunal preso. E lá no tribunal inicia-se a fase recursal e ela não é resolvida antes do dia 31 de maio. Pode ser resolvida até o final desse ano, pode ser resolvida o ano que vem e ele continua preso. Por estratégia defensiva, eu enfrentaria o tribunal do júri logo. Porque o recurso sentido estrito, né, e a decisão judicial nesta fase, né, a decisão judicial ela não vai analisar o mérito da causa. Ela vai apreciar se existe ali materialidade delitiva, né, um crime foi cometido, e os indícios suficientes de autoria. Se aponta ou se existe esse indício suficiente. Havendo isso, há a decisão de pronúncia, como ocorreu ontem. E ele, certamente, e ali posteriormente tem que ser submetido ao julgamento popular, que é o tribunal do júri. Um recurso nesse sentido aqui, né, não vejo elementos para reformar a decisão da juíza proferida ontem. Né? Então é um recurso que ele vai subir, ele vai voltar, só vai postergar a sessão de julgamento, tribunal do júri, e com ele preso. Eu, por estratégia, eu enfrentaria logo o tribunal do júri. Né? Acredito, não sei o que a defesa vai adotar. Né? Mas o julgamento está marcado, é dia 31 de maio, e vamos ver o desenrolar daqui para frente. Estamos aguardando os passos. Nesse caso aí, como é que faz para poder ir assistir? Pois é, agora, tá, retirado o segredo de justiça, o julgamento ele é público. Tá? O julgamento é público. Então, qualquer pessoa pode assistir. Tá? Certamente será um tribunal do júri, até venho falando para a dona Eliane, que vai reunir muita gente. Talvez seja mais que um dia de julgamento? Provavelmente. Esse sim. Provavelmente vai ser mais que um dia de julgamento. O dia de ontem ele terminou ali já por volta das 19 horas, né? 19 horas. 19 foi horas. Quando ela leu a sentença lá dela, o que ela estava decidindo foi 19 horas. E a sessão do tribunal do júri, ele é diferente, né? Nós temos ali os debates orais ao final de toda a instrução, depois que é feita toda a coleta de depoimentos, né? Tanto do Ministério Público, da Defesa, o próprio réu, depois vem os debates orais. 1h30 para acusação, 1h30 para defesa, depois volta na réplica 1 hora para acusação, depois volta mais 1 hora para defesa, e ao final vem a votação dos jurados por cada fato, cada crime, e posteriormente, de acordo com a decisão dos jurados, vem a sentença. E a instrução, né, se não terminar no mesmo dia, aliás, se não for possível, aliás, se postergar para outro dia, tá, ela poderá terminar no final da noite ou ali pelo início da madrugada. Vai ser um julgamento longo. Tá? É dia inteiro de julgamento e um julgamento longo. Isso aí posso afirmar. A juíza, no caso, será a mesma que deu essa sentença ou vai trocar? Não, é o mesmo magistrado. Mesmo magistrado. É a mesma juíza.
Então eu acredito que vocês esperam que ele seja condenado. Mas existe alguma chance, no seu ponto de vista ali, que ele consiga escapar da condenação? Porque o Tribunal de Júri, como você falou, não é mais o togado ali, o juiz técnico. Vai ser o júri ali, que é um jogo de convencimento, tanto da defesa quanto da acusação. E que pese não ser o juiz togado, né? Mas o jurado, são pessoas esclarecidas. Bastante esclarecidas. Né? Então são pessoas via de regra experientes, pessoas que têm já uma formação e que têm ali um esclarecimento, né? Para que possam estar ali. Então são tanto que através de sorteio, né? São sorteados, são escolhidos pelas seções, departamentos ou empresas, a convite do Tribunal de Justiça e posteriormente passam por um processo de sorteio. E essas pessoas são bastante esclarecidas. E as provas produzidas no dia de ontem, né, elas são bem contundentes e bem, como posso dizer, bem claras no sentido desta responsabilização pelo dolo eventual. Ou seja, eles adotaram lá uma linha, né, os advogados lá na fase inicial, os advogados do Lucas adotaram uma postura, né, adotaram uma tese em que eles construíram lá no inquérito policial, que virou uma verdadeira salada de frutas, contradição, mentiras, omissões, que depois começaram a cair. E quando eu me refiro aqui a mentiras, eu falo de disparo de arma de fogo, por exemplo, que omitiram. Depois, quando uma testemunha falou, aí a Divina Providência baixou no doutor Euler. Lembrei, eu atirei na lancha, com medo, né? Correu, não, eu quero, muda de advogado, corre e vai falar a verdade, né? Vai lá e já logo, não, olha, eu estava armado, eu atirei, olha, mas não foi só eu, viu? Foi o Lucas também, foi o Bruno Flaganello. Pronto. Mas não falou o que interessa, né? Não falou o que interessa, o que interessa é a apuração da morte da Yasmin. E essa linha adotada, né, levou-se, não conseguiram ali concatenar essa linha de ideias desde o resultado veio ontem, né? Mas o que eles não conseguiram omitir e nem burlar, porque até pensei por um momento, né, que ele ia querer colocar um marinheiro habilitado para dirigir ali, para se safar. Não, olha, eu tinha um marinheiro habilitado. Diminuir o número de pessoas não deu, né? O horário também não deu. A questão do som também, né? Não deu também. Bebida alcoólica não deu. Ou seja, tudo que foi produzido no dia de ontem confirma, baseado na própria tese adotada por eles, tá? O dolo eventual, homicídio por dolo eventual. O que ele não fala é a verdade, mas o homicídio pelo dolo eventual está configurado, sim. Pelo que eles mesmos produziram. Por tudo que foi produzido e apurado pela Polícia E Civil. tem a própria Marinha também, né? A Marinha que alegou que foi imprudência, negligência por parte dele. Então, isso ajuda bastante. E outra coisa, assim, se ele queria tanto colaborar, por que ele não deu a senha do celular dele? Que até hoje está prendido e ele não deu a senha. O doutor Euler deu a senha do dele, mas o Lucas não deu. Eita. Entendeu? Então, como eu disse pra vocês, é digno de um filme, tá? Um filme macabro. Tá? Um filme macabro. E que ainda não acabou, né? Ainda não Não. acabou. Tá? Então, as provas produzidas ontem Vem a próxima temporada por aí. Vem. Cenas dos próximos capítulos. E eu não tenho dúvidas da condenação dele. Não tenho dúvidas. Tá? Tudo que foi produzido ali será repetido numa nova instrução agora, no Tribunal do Júri, agora perante o Conselho de Sentença. Tá? Essas provas serão apresentadas e serão repetidas novamente com os depoimentos. Doutor, agora a pergunta que eu lhe faço para a senhora também. Depois desse processo todo, do julgamento dele e ele possivelmente condenado, o senhor vai retornar aqui? Volto, com certeza. Com certeza, isso será Voltamos, sim. uma honra. Isso, a honra vai ser nossa A honra por, vai ser por nossa. vocês e terem escolhido a gente. Teremos mais novidades, Isso, inclusive. e por vocês terem escolhido a gente, Dado voto de confiança. Voto de confiança pra pra- esse trabalho. divulgar essa história, para levar para frente essa história. Porque a gente é pequeno, a gente sabe que a gente é pequeno, a gente sabe o tamanho da nossa irrelevância. A gente já conversou isso com o senhor também. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que qualquer coisa na internet, por menor que seja, ela pode tomar um tamanho. Então as pessoas, chega nas pessoas. A sua entrevista chegou em muitas pessoas. E já Sim. marca o Instagram da Yasmin, Justiça por Isso. Yasmin, que lá muita gente vê. A sua 14 entrevista mil chegou em muitas pessoas. pessoas. Você tá entendendo? Então, obrigado por terem escolhido a gente, por ter vindo aqui. Não sei se o senhor ainda tem alguma coisa mais que gostaria de falar. Na verdade, eu só gostaria de agradecer a oportunidade, né?
não só em meu nome, mas principalmente em nome Sim. da dona Eliene, tá? Eu sempre agradeço todo o veículo de informação, todo repórter que vem entrevistar, e fomos bastante entrevistados esses dias, eu sempre deixo muito bem claro. Em nome da família, agradeço vocês por dar voz a essa família. Tá? Eu aqui sou apenas um porta-voz. Eu agente, represento tecnicamente, mas o que interessa mesmo são essas pessoas. Eles é quem tem que ser ouvidos. E esse é o papel do advogado, dar voz ao cidadão. E é esse o meu trabalho e é isso que eu estou fazendo. Então agradeço, né? Nós agradecemos essa oportunidade, em nome da família agradeço também, inclusive pessoalmente aqui, dona Eliane. Tá? Em nome dela também agradeço, né? E contem com a gente e voltamos aqui, sim, com certeza. Ele prometeu da última vez. Prometeu. Eu sempre. É que eu tô achando incrível isso, cara. Até agora eu não A acredito. gente vai cobrar isso dos próximos. Até agora eu não tô vierem acreditando que uma promessa foi cumprida no Brasil. Mas é importante, porque, volto a repetir, a sociedade precisa saber o que aconteceu. Sim. Uma resposta, né? Tem uma resposta. A justiça, ela está sendo feita, né? Sim. Tá no trilho. Lembre quando eu estive aqui, vocês me perguntaram, mas a justiça para um, justiça para outro. Eu disse, gente, a lei é para todos e eu confio muito na justiça. E aqui estou dizendo e repetindo, e agora com esta comprovação, que ele está devidamente pronunciado por todos os crimes pelos quais ele foi denunciado pela autoridade policial. Aliás, pelo Ministério Público. Tá? Ele foi indiciado pela autoridade policial, foi indiciado pela autoridade policial, denunciado pelo Ministério Público e agora pronunciado, tá, pelo Poder Judiciário. Então, volto a repetir, tá? Primeiro, o crime não compensa, a lei é para todos, tá? E acredito na justiça, como ontem já começamos o primeiro passo. Tá? Então, essa é a mensagem que eu tenho a deixar. E mais uma vez eu lhe disse da última vez que você esteve aqui, parabéns pela sua força, pela sua coragem, porque, meu Deus, eu não imagino o quanto deve ser difícil passar por tudo que você já passou e continuar lutando e continuar seguindo. Então, se o dia que a justiça for feita, alcançada, saiba que a senhora tem grande parte nisso, porque foi a sua luta, a sua não desistência de não deixar esse caso morrer, de não deixar a peteca cair, que propiciou que essa justiça chegasse no ponto de condenar o culpado ou os culpados, entendeu? Até para dar coragem, né, para as outras mães que perdem seus filhos, ou pessoas que perdem pessoas da família, parentes, e para eles não se calarem, não acharem que quem tem dinheiro, porque o povo vende muito isso, quem tem dinheiro não paga. E tá aí um exemplo vivo, que paga sim, né, a lei é para todo mundo. Então eles próprios falavam, né, quem tem dinheiro não paga, não vai preso. E a lei tá mostrando para eles que sim, vai preso sim. Então, para as pessoas não se calarem, para as pessoas não ficarem com medo, procurarem a justiça mesmo, para não ficar só por mais um caso, mais uma estatística, não. Para ver se acaba com essas impunidades, né? E as pessoas se calam, aí fica difícil. Parabéns. Então a gente espera que a Yasmin alcance justiça, que esse caso não se torne só mais um caso, só mais uma manchete. Mais uma vez, muito obrigado. Você que nos assistiu aí, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham tido um pouquinho mais de esclarecimento sobre todo esse assunto. O doutor prometeu, ele trouxe aqui o inquérito, de verdade. Mais uma vez a mãe dela aqui com a gente. E, cara, é um assunto sério, é um assunto complicado e a gente espera que a justiça seja feita, Diogo. Pois é. E aí, você que nos acompanhou, curte, compartilha, comenta aí o que você acha desse caso. Porque parece que só quando realmente sai na mídia, alguma coisa faz barulho, é que a engrenagem começa ali a se movimentar. E se inscreve no canal, porque eles falaram que vão voltar quando esse caso estiver concluído. E eu tô Importante. torcendo Com pra isso. novidades. Isso, com torcendo novidades. pra que esse dia novidade. chegue, pra que esse martelo do juiz seja batido e que a gente Isso. possa chegar aqui e dizer assim, olha, a justiça foi feita do início ao fim. O caso está concluído, a Yasmin conseguiu justiça. Amém. Muito obrigado. Amém. Obrigado.